Oi, tudo bem? Eu sou a Lê Tavares e eu vim hoje conversar com você sobre Eneagrama. Muitas pessoas têm dúvida, é um termo que é um pouco estranho a primeira vez que a gente escuta. Então eu quero começar contando para vocês o que significa essa palavra. Ela vem do grego, né? Enea mais gramos. Enea significa 9 e gramo significa figura ou gravura. Se você procurar, der um Google aí, procurar Eneagrama, provavelmente vai aparecer para você uma figura, que é uma mandala. Essa mandala, ela rege várias coisas que estão por trás do Eneagrama. E ela é o símbolo maior dessa metodologia. Mas a gente precisa separar a figura da metodologia. Por quê? Porque essa figura ela é usada para diversas outras coisas. Para dar explicações de como a Terra funciona, de como o mundo funciona, enfim. Várias outras linhas teóricas utilizam essa mandala para fazer algumas explicações em cima dela. Então ela é muito antiga, ela é milenar e a gente não sabe ao certo qual foi a origem, se ela foi criada, se ela foi descoberta, e tem muita lenda por trás da mandala do Eneagrama. E quando a gente olha para ela, na modernidade, hoje a gente estuda muito o quê? Os tipos de personalidade que são plotados em cima desse desenho. Então, se você olhar lá, tem 9 pontas essa figura e cada ponta tem um número. Cada número representa um tipo do Eneagrama, que esse é um dos principais conceitos que a metodologia traz. Antes de eu entrar nesse conceito, eu só quero voltar e falar da metodologia um pouquinho. O Eneagrama é um sistema de autoconhecimento. Então, ele traz o quê? Tudo que está por trás dos nossos comportamentos. Quais são as nossas motivações maiores que fazem com que a gente tenha na prática alguns comportamentos que são um pouco repetitivos. Então, toda vez que a gente pensar em Eneagrama, a gente não está pensando em como a pessoa é, a pessoa faz isso, ou faz aquilo, ou deixa de fazer aquilo. A gente está pensando em dar um passo além e entender por que a pessoa faz isso ou faz aquilo. Ela tem sempre um pensamento e ela tem sempre uma emoção que estão por trás e que ficam ali rodando em background, seja na cabeça ou seja no coração dela, que faz com que ela se comporte sempre da mesma forma. Isso é Eneagrama. E quando a gente entende onde a gente está preso, quais são esses pensamentos ou quais são essas emoções, é muito mais fácil a gente mudar o nosso padrão de comportamento. Vou dar um exemplo claro. Alguém que fala muito, uma pessoa que gosta muito de falar, de conversar, e essa pessoa recebe feedbacks do tipo, você tem que ser mais calmo, falar menos, ou falar mais devagar. Se para ela fosse fácil assim, ligar e desligar o botão, estava tranquilo, Não precisava treinar, não precisava de coach, não precisava de nada. Mas na prática isso não acontece. Agora, se a gente consegue dar um passo além e essa pessoa entender o que está por trás, quais são as motivações, os pensamentos e as emoções que fazem com que na prática ela seja uma pessoa, por exemplo, prolixa, que fala demais, é muito mais fácil da gente conseguir fazer com que esse comportamento seja alterado no dia a dia. E é assim que a gente trabalha com o Eneagrama. Ou seja, uma premissa básica do nosso trabalho é enxergar que as pessoas são diferentes. E o Eneagrama nos dá uma chance muito bacana de ver a diferença entre as pessoas por ângulos diferentes também. Quando a gente olha para centros de inteligência, por exemplo, que é um conceito que a gente trabalha muito no Eneagrama, a gente entende que existem 3 centros de inteligência. Existe o centro motor, existe o centro emocional e existe o centro mental. Todos nós deveríamos usar com inteligência os 3 centros. Só que o que acontece? Normalmente a gente tem um centro que é o que a gente usa mais, que é o que a gente tem mais familiaridade com ele. Tem um segundo que a gente até tem uma certa facilidade, a gente passa para ele, e tem um terceiro que normalmente a gente não usa. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, como é que a gente aprende na escola, toda a aprendizagem da escola está pautada no centro mental. Para quem é mental, tem muita facilidade de aprender nesse sistema de ensino. Porém, se você tem um mental como o seu reprimido, por exemplo, você vai ter muito mais dificuldade em se adaptar ao sistema de ensino atual do que as outras pessoas que possuem esse centro como o predominante. Quais são as características das pessoas que são mais mentais, por exemplo? São pessoas que estão sempre focadas no futuro, no planejamento, nas ideias, na lógica das coisas, sempre buscam uma previsibilidade. O que vai acontecer lá na frente? E são pessoas que podem demonstrar mais ou menos, mas se você perguntar para elas, o nível de ansiedade é sempre mais alto. Quando a gente vai para as pessoas do centro motor, são as pessoas que aprendem mais fazendo.
São aquelas pessoas que elas estão muito focadas no aqui, no agora, no presente, no que eu tenho que fazer neste momento. Então, para elas são mão na massa e elas têm uma necessidade de controle muito grande. Quando você fala para elas assim, ó, tem que fazer tal coisa, a pessoa fala, tá, vou fazer, mas você já fez? Não. Como é que você vai fazer? Não sei, mas na hora eu vejo, porque eu tenho que aprender no momento que eu tô na experiência fazendo. São pessoas que, diferente dos mentais, têm muita dificuldade em sentar, planejar, fazer o plano A, fazer o plano B. Elas são pessoas que na hora que tá ali na experiência, elas dão um jeito e descobrem como é que elas têm que fazer. E por último, a gente tem o quê? As pessoas do centro emocional, que são as pessoas que elas decidem com base no coração. Não adianta fazer lista, não adianta desenhar cenário, tudo isso elas fazem também. Mas tem um componente a mais, que tá aqui no peito delas, que significa assim, eu tô sentindo que essa é a melhor decisão? Ou o que as pessoas vão pensar a esse respeito? Pessoas que são emocionais, elas estão muito mais ligadas ao outro de alguma forma. Porque ela tem uma conexão sempre com o que as pessoas estão pensando a meu respeito, ou como esse comportamento vai impactar nas pessoas. E elas fazem um comparativo com um passado muito grande. Então é muito fácil ir lá para trás e pensar, hoje, comparado com o passado, o que era melhor? Normalmente o passado de alguma forma acaba ganhando, né? E essas pessoas são pessoas que elas se preocupam muito com a imagem que as pessoas têm delas. E elas vão se comportar no dia a dia com base nisso. E os nossos 9 tipos de personalidade, que eu comentei com vocês agora no início desse vídeo, eles estão distribuídos por esses 3 centros. Então a gente tem 3 tipos para cada centro. E rapidamente, né, só para contar para vocês como é que é essa distribuição, a gente tem tipo 8, 9 e 1 como centros mentais. Tipo 8 é o tipo do poder, que a gente chama, né? São pessoas que a motivação central está ligada ao poder, está ligada à autoridade, está ligada ao comando. Depois do lado dele, o vizinho dele é o tipo 9, que é o P da paz. Pessoas que se identificam com esse tipo de personalidade estão ligadas a quê? A manter a harmonia no ambiente. Eles sentem muito quando o ambiente está desarmônico, é como se eles sentissem isso dentro deles. Então eles acabam tendo alguns comportamentos padrões para manter a harmonia e a paz onde eles estão. E o vizinho, o último vizinho do tipo 9, também do centro motor, é o tipo 1. O tipo 1 é o tipo da perfeição. É aquele que tem uma clareza muito grande entre o certo e o errado. Ele tem regras que ele vai seguir, são regras internas. E ele vai pautar a vida no que ele tem que fazer, que é certo, e o que ele não deve fazer, que é errado. E ele vai, claro, querer que as pessoas também se direcionem pelo esse código, né, de ética e de moral que ele tem aí, buscando sempre fazer o perfeito. Esses são os 3 tipos focados no centro motor, no fazer, no aqui e no agora. Depois a gente tem 3 tipos que são os tipos mais emocionais, né, que tomam a decisão mais com base no coração. A gente tem o tipo 2. Tipo 2 é o tipo da presteza, que é aquele que veio para cá, veio para essa terra para ajudar as pessoas, para ser prestativo, para ser ajudante, né? E ele demonstra o amor que ele tem pelas pessoas, fazendo por elas. Depois a gente tem o tipo 3, que é o tipo da performance, que é aquele que veio aqui nessa terra para ganhar. A vitória é a motivação fundamental. Então nunca vai entrar num jogo simplesmente porque competir é bacana. Bacana é ganhar, competir faz parte. E a gente tem o tipo 4, que é o P da profundidade, que ele tá ligado a todas as nossas causas mais profundas, a busca de significado da vida. Não dá para ser um dia depois do outro e a gente virar um robô e ir seguindo nessa linha de produção da vida. É aquele tipo que olha pro profundo e fala, tem que ser mais, tem que ter mais. Por que a gente tá aqui? E faz com que a gente tenha um potencial criativo de criar sentido e significado para as coisas muito grande. E aí a gente vai para o centro mental, saímos da emoção e vamos para a cabeça. No centro mental a gente tem o tipo 5, que é o tipo da privacidade, então é aquele que é mais reservado, ele é mais analítico, ele é mais lógico, ele tem uma economia maior de tudo, inclusive das palavras, né? Por isso que a gente vê ele como uma pessoa mais quieta, extremamente observador e tem uma causa e efeito muito grande das coisas, do que tem que ser feito, sempre pensando em como é que ele vai economizar recurso para chegar lá. O tipo 6, que é o vizinho dele, também um tipo mental, é o tipo da precaução.
olha para o futuro e fica imaginando os cenários e o que pode dar de errado nesses cenários. Não porque ele é pessimista, porque não é esse o foco dele. O foco dele é estar preparado. Já que coisas ruins acontecem, se você estiver preparado, você tem como ter uma contramedida para cada coisa ruim que vai acontecer. E no final das contas, tudo acaba dando certo. Por último, a gente tem o tipo 7, que é o tipo do prazer. Esse também olha para o futuro e imagina um monte de coisa. Só que nas imaginações que ele traz, são sempre coisas prazerosas, são sempre coisas que vão dar certo, são sempre coisas muito felizes e muito alegres. E aí ele tem uma certa dificuldade em viver aqui no presente porque parece que o futuro é sempre melhor. E ele gosta de ressignificar as coisas ruins que acontecem. Então ele tem uma dificuldade em ficar no sofrimento e na dor. Rapidamente ele fala assim, isso aconteceu, mas foi tão bom porque eu aprendi e eu me tornei uma pessoa melhor. Enfim, esses são os 9 tipos de personalidade. E cada tipo tem as suas armadilhas próprias, pensamentos e emoções, que fazem com que eles acabem se comportando de uma forma muito parecida entre si no dia a dia. E é isso que a gente vai falar no primeiro módulo dessa jornada de autoconhecimento. Um abraço e até a próxima!